Sexta-feira, 1º de setembro, é destaque nesta edição do Jornal de Blumenau. O alerta para meningite, número de casos seguem crescendo em Blumenau. Inauguração de sede de secretaria marca lançamento da campanha Setembro Branco na cidade. E você vai saber dos eventos programados para o município neste final de semana. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O final de semana deve ser de tempo instável aqui na cidade. Podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas. Confira a previsão do tempo com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Neste sábado aqui em Blumenau, o tempo vai voltar a ficar instável. No decorrer do sábado, vamos ter o desenvolvimento de alguns sistemas de baixa pressão que já desde o início da manhã do sábado favorece a presença de muitas nuvens. A partir do decorrer da manhã, a chuva ocorre de forma fraca aqui sobre a nossa região e entre o final da manhã e no decorrer da tarde, a chuva vai ganhando intensidade. Inclusive, nesse período, tem condição para pancadas de chuva com trovoadas. Inclusive, não se descarta o risco para temporais isolados aqui sobre a região do Médio Vale do Itajaí. A temperatura mínima no sábado fica em torno dos 17 graus e a máxima oscilando em torno dos 22 a 23 graus. Para o domingo, a gente ainda mantém essa condição de tempo instável. Entre o período da manhã e o início da tarde, vamos ter algumas aberturas de sol, a temperatura vai entrar em elevação e tem condição para pancadas de chuva novamente com trovoadas e mantém o risco para temporais isolados. A mínima em torno dos 17 graus e a temperatura máxima no domingo oscilando em torno dos 25 graus. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. O trecho da rua Alberto Stein, em frente ao Parque Vila Germânica, ficará fechado para o trânsito de veículos na próxima semana. Segundo informou a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, o fechamento se deve em função da organização da estrutura da Oktoberfest. A interdição é somente no lado em frente à Vila Germânica. O lado oposto terá fluxo de veículos normal, com o trecho passando a funcionar nos dois sentidos entre segunda e sexta-feira da semana que vem. Blumenau está em estado de alerta em relação ao número de casos da meningite. 40 casos foram notificados entre julho e agosto. Ontem, 11 pessoas estavam internadas com a doença, 6 delas crianças menores de 5 anos. Portanto, é importante que os pais prestem atenção em alguns sinais: febre, mudança de comportamento, apatia, irritabilidade, também dores de cabeça, dores na nuca. Esse é um sinal muito importante. Quem tem meningite tem dificuldade de mobilizar o pescoço, esse é um sinal de alerta. Em cada um desses casos, procure uma unidade de saúde e procure orientação, os nossos profissionais estão preparados. Vale lembrar também que a vacina é muito importante. Verifique a carteirinha de vacinação do seu filho, procure uma unidade de saúde e coloque a vacina em dia. E vale lembrar também que para esses casos, tanto de meningite viral quanto bacteriana, é importante nós prestarmos atenção nas questões de higiene. Lavar muito bem as mãos, não compartilhar objetos, talheres, copos, manter os ambientes limpos e arejados. É muito importante. De acordo com a Secretaria de Saúde, os locais em que os casos foram notificados receberam um comunicado oficial da existência da doença e são orientados com medidas de proteção e controle. Foi entregue na manhã de hoje a nova sede da Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto. Durante a cerimônia, foi feito também o lançamento da campanha Setembro Branco, mês dedicado a ações de promoção da inclusão da pessoa com deficiência. Na manhã desta sexta-feira, um evento reuniu diversas autoridades e convidados para a entrega da nova sede da Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto.
A nova secretaria iniciou os trabalhos em Blumenau no dia 1º de fevereiro de 2023, sendo a primeira de Santa Catarina voltada para as pessoas com deficiência. Quando você tem uma pessoa na família que tem alguma deficiência, a gente acaba ficando perdida, né? Aí quando a gente vê que tem onde a gente recorrer, ir atrás de recursos, nossa, é maravilhoso. Criando um espaço acolhedor, um espaço que a gente vai ter a oportunidade de criar aqui junto com as entidades, com as pessoas com deficiência, realmente o plano municipal da pessoa com deficiência, acolher ela, trazer a família também da pessoa com deficiência para que a gente possa direcionar essas famílias também para os diversos serviços públicos que nós temos em diversas secretarias. Um ponto de apoio, um lastro importante para as pessoas com deficiência para que elas possam ter uma vida o mais plena possível, né? E com certeza é um modelo para a gente levar para o estado inteiro e para o país inteiro. Durante a ocasião, foi lançada ainda a campanha Setembro Branco. O mês será marcado na cidade por ações de inclusão e representado pela cor branca, que é definida pelo calendário municipal desde 2017. O prefeito Mário Hildebrand explica de que formas as ações são importantes para a cidade. Faz com que toda a população possa lembrar que a responsabilidade da inclusão não é só da prefeitura, e é sim de toda a sociedade. O transporte coletivo de Blumenau terá reforço de horários neste sábado devido às comemorações do aniversário da cidade. As linhas que operam nos horários de domingo e feriado terão um reforço de 141 horários, um aumento de 29%. As tabelas especiais estão disponíveis nas plataformas de embarque e desembarque dos terminais, bem como no aplicativo da empresa responsável pelo serviço. Grande abraço, Jorge, amigos aqui do Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte. Destaque para a Série A, Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Olha, nós tivemos ontem a participação da Chapecoense na 26ª rodada do Brasileirão da Série B. A Chape empatou com o Juventude 0-0. Foi um bom resultado para a Chapecoense, que se mantém fora da zona de rebaixamento. E bom também para o Criciúma, porque deu uma segurada na equipe do Juventude dentro da segunda divisão. Os demais catarinenses, no sábado, 3h30 da tarde, o Avaí recebe o Atlético de Goiás. E também no sábado, mais às 5 da tarde, tem Ceará e Criciúma. A equipe do Criciúma está na zona de classificação nesse momento, 44 pontos na 4ª colocação. Aí fora da zona de rebaixamento, os outros dois catarinenses na Série B. O Avaí é o 16º com 25 pontos, ou melhor, com 27 pontos. Mesmo número de pontos da Chapecoense, 27 pontos conquistados na 15ª colocação, as duas equipes de Santa Catarina. O Campeonato Brasileiro da Série C começa também nesse final de semana a fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro pela chave B. Lá no Francisco Noveleto, 4 da tarde em Porto Alegre, tem São José e Brusque. E no estádio 1º de maio, domingo, 4 horas da tarde, tem São Bernardo e Operário de Ponta Grossa. Lembra? Foi o último jogo que o Metropolitano fez em Campeonato Brasileiro de Futebol. Foi lá no estádio 1º de maio, justamente contra a equipe de São Bernardo, na 4ª divisão do futebol nacional. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a rodada vai ser movimentada no final de semana. Nós teremos aí rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A com os seguintes jogos: Goiás e Internacional de Porto Alegre, Atlético do Paraná e Atlético Mineiro, Botafogo e Flamengo, Grêmio e Cuiabá, Fluminense e Fortaleza, Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, Bahia e Vasco da Gama, América e Santos e São Paulo e Coritiba. São jogos que movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro. Um abraço, Jorge. Segunda-feira a gente vai falar mais sobre esse final de semana esportivo. Show de pagode, rota de lazer e aniversário de Blumenau estão entre os eventos deste final de semana na cidade. Confira a agenda cultural com Vanessa Trapp. Diversas atividades para aproveitar durante o fim de semana em Blumenau. Segue todos os dias até 17 de setembro o roteiro Blumenau Gastronômico, com o objetivo de estimular a população local a conhecer os estabelecimentos da cidade.
Diferentes restaurantes participam do evento, promovendo diversos pratos novos e promoções especiais. O Blumenkuchen ocorre até o dia 10 de setembro nos estabelecimentos participantes do evento. Cada local possui horários variados, que podem ser consultados nas redes sociais e no site da Prefeitura de Blumenau. Nesta sexta-feira, véspera de feriado, terá show do Tiaguinho, com a turnê Meu Nome é Tiago André, no Parque Vila Germânica. Com a abertura dos portões às 21 horas, o cantor apresenta uma seleção das músicas mais populares dos 20 anos de carreira. Continua a temporada de concertos 2023 da Igreja Luterana do Espírito Santo. A intenção é promover a cultura e aproximá-la de toda a comunidade blumenauense e visitantes. Até o dia 16 de dezembro, todos os sábados, das 9h30 às 12h30, haverá visita guiada e às 10h30 ocorrem os tradicionais concertos. No sábado, 2 de setembro, uma programação especial marca o aniversário de Blumenau. Às 8 horas, a cerimônia de abertura de aniversário no Mausoléu Dr. Blumenau dá início ao dia de comemorações. Às 9h30, ocorre o tradicional desfile na rua 15 de novembro, que mais tarde, às 15 horas, será feito também na Vila Itaupava. Finalizando as atividades oficiais, às 16 horas, ocorre o corte da maior cuca do Brasil, também no distrito mais alemão da cidade. Sábado ocorre também o Festeja Blumenau. A partir das 10 horas, o Hotel Sesc irá oferecer uma programação especial para toda a família, com brinquedos infláveis, apresentação cultural e outras atividades. A Estação Unifique promove no sábado a Beer Fest para comemorar os 173 anos de Blumenau. O evento tem início às 11 horas. No domingo, teremos a Rota de Lazer nas ruas Kurtjering, Floriano Peixoto e 15 de novembro, das 8 às 17 horas. Em caso de chuva, o evento poderá ser cancelado. O aviso será feito por meio das redes sociais do evento. Ainda no domingo, o professor André Monteiro apresenta o curso Inteligência Financeira Existencial. A partir das 14h30, os participantes são convidados a ponderarem sobre como podem utilizar o recurso financeiro de forma saudável. A seguir, vamos falar com o prefeito Mário sobre os 173 anos de Blumenau e o desafio de preparar a cidade para o futuro. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. O dia do cooperado da Cooper é nesta sexta, sábado e domingo. Aproveite! Ofertas válidas de 1º a 3 de setembro na Cooper Super. Filé simples bovino, Verdi, preço cooperado R$ 22,98 kg. Ovos grandes Lar, 30 unidades, preço cooperado R$ 14,98. Café a vácuo Caboclo, 500 gramas, preço cooperado R$ 10,49. Óleo de soja Coamo, 900 ml, preço cooperado R$ 4,69. Cerveja Skol Puro Malte, 350 ml, preço cooperado R$ 1,99. Beba com moderação. Cooper Super. Compre também pelo minhacooper.com.br. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo o prefeito Mário Hildebrand para falar do aniversário da cidade de Blumenau. Obrigado, prefeito, pela participação. Obrigado, Jorge. Obrigado pela oportunidade de falarmos um pouquinho sobre essa Blumenau que completa 173 anos. Pois é, prefeito, como é que a cidade chega aos 173 anos? Eu acho que, Jorge, a cidade chega forte, resiliente, é uma cidade que ao longo desse período passou por 95 enchentes. Então, uma cidade que nesse período passa por tudo isso e outros desafios, né? Greve de caminhoneiros, pandemia e tantos outros desafios. Agora, esse recente atentado que a gente viveu nessa creche aí, que
nos furtou da vida de 4 crianças, ela chega mais forte, ela chega mais estruturada, mais capacitada, com uma população aguerrida, determinada, alegre, festeira, mas ao mesmo tempo focada naquilo que é o objetivo de construir uma família, de construir uma cidade melhor, de construir uma vida melhor para si. Eu acho que é essa Blumenau que nós encontramos hoje. E de muitas demandas, né, prefeito? Conforme o tempo vai passando, os municípios vão crescendo, os gestores municipais acabam se deparando com várias demandas. E como é que o senhor busca um equilíbrio entre todas as demandas para poder atender a todas, né, quando possível, né, de um certo equilíbrio? Então, Jorge, eu acho que essa pergunta ela é muito importante, porque na realidade a minha visão nem sempre é a necessidade do cidadão. Isso. Né? A rua que eu pavimento nem sempre é a necessidade do outro cidadão que precisa de uma outra rua pavimentada. Acelerar a fila para atendimento na saúde, de cirurgia XYZ ou do exame XYZ, nem sempre é a necessidade de quem está esperando. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem enquanto gestor público. E conciliar essa questão entre as ações e as políticas públicas de mobilidade, por exemplo, as ações e as políticas públicas voltadas para a área da saúde, da assistência social, da inclusão da pessoa com deficiência. Inauguramos há pouco a sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Paradesporto, fazer com que a gente possa buscar o equilíbrio disso, sem dúvida é um grande exercício. Mas a gente faz isso com uma equipe fantástica, como eu tenho, uma equipe coesa, uma equipe que tem líderes em cada uma das áreas e que, mesmo na sua liderança, entende que prefeitura não se faz com a secretaria A, B ou C, se faz como um todo, né? E essa é a minha determinação, junto com a Maria também, que a prefeitura toda a secretaria faz parte de uma prefeitura, ela não é a prefeitura. E nós todos temos que trabalhar em conjunto para que, como prefeitura, a gente ofereça o melhor resultado. É muito comum a gente ouvir das pessoas que o senhor tem muita agilidade, cobra muito para que as coisas sejam efetuadas e que comece e termine, né? E isso é do senhor ou é uma coisa que o senhor notava no serviço público, que o senhor sempre teve o desejo de que fosse implementado? Isso é da minha história, da minha caminhada. Eu fui criado desde pequeno na roça, depois fui trabalhar com meu pai de servente de pedreiro. Meu pai é muito querido, mas rigoroso, não dava chance porque era filho, eu tinha que trabalhar ainda mais porque era filho, né? Depois fui trabalhar numa empresa como balconista e atendendo outras demandas daquele espaço, numa loja de materiais de construção e numa funerária, eram as duas coisas juntas à época. E então sempre aprendi em todos os espaços onde eu estava dar o melhor de mim, entregar o melhor. E quando virei responsável, chefe, se assim posso dizer, também tem essa perspectiva. Eu acordo cedo, normalmente eu acordo 15 para 5, 5 horas da manhã e vou dormir tarde. E estou ligado naquilo que está acontecendo, projeto e planejo as ações da prefeitura junto com a equipe, né? Mas a gente tem todo um desenho, um projeto, uma visão, uma estimativa de onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar. E eu cobro o resultado das pessoas. Claro, às vezes a gente se frustra, né? E às vezes numa licitação, eu sempre digo, a licitação ela é importante e necessária. Quando eu falo, às vezes o pessoal pode dizer, Mário, quer dizer que a licitação não presta? Não, ela é necessária e precisa acontecer. Só que às vezes a licitação ganha um cavalo paraguaio, né? E que ele sai disparado, mas não chega no final da obra. E parece que é o prefeito que não quer entregar a obra, parece que é a Secretaria de Obras que não quer entregar a obra, a Secretaria de Educação que não consegue terminar a creche. Então esses desafios, eles acabam travando muito a gente, trazendo dificuldade, mas a gente tem, para e passo, buscado resolver os pequenos e os grandes problemas, entregando soluções para a comunidade. O que é prioridade da gestão municipal nesse momento, prefeito? Entregar o melhor para o cidadão. Se eu disser para ti que é na saúde, também é. Se é na mobilidade, também é. Se eu te disser que é na assistência social, também é. Na inclusão da pessoa com deficiência, também é. No planejamento, também. Então, todas as secretarias têm um papel fundamental de entregar o melhor. Desde aquela secretaria que faz parte da ação do meio, né? Seja ela a administração, seja ela a procuradoria jurídica, seja ela controladoria, gestão governamental, que são algumas das secretarias do meio, todas elas têm uma função, entregar o melhor.
E é esse o papel, não existe prioridade individual, existe o coletivo, a prefeitura tem que entregar o melhor. Como atacar as necessidades do agora, planejando a cidade para o futuro ao mesmo tempo? Eu acho que inclusive lá na campanha, a gente usou um termo muito forte que é o futuro começa agora, né? Sem dúvida, as pessoas querem obras, ações e resultado. E isso é fruto de planejamento, mas é fruto também de determinação. Então, quando você está começando uma obra aqui, você já está planejando a próxima lá adiante, já está fazendo projeto para ela. Quando eu entrei na prefeitura, eu encontrei uma prefeitura sem projeto nenhum praticamente. E a gente começou a construir projetos nas mais diversas áreas. Então hoje, se a gente receber um recurso aí do governo do estado de 500 milhões de reais, eu tenho um projeto para gastar 500 milhões de reais na cidade inteira, né? Então isso é planejamento. Claro, isso necessita tirar dinheiro do bolso antes, você tem que contratar o projeto, você tem que avaliar se o projeto é importante e fazer com que ele chegue à percepção da comunidade. Então, é dentro dessa questão e dessa direção que a gente tem trabalhado, planejando, seja ela na questão da mobilidade, seja ela nas ações de saúde, seja ela, eu digo, em todas as áreas, né? A mobilidade, planejamento futuro, que são obras e ações, elas são mais aparentes, mas você não imagina o tamanho do nosso investimento e do planejamento na educação. Nós estamos projetando escolas para 2024 iniciar, terminar em 2025, 2026, ou seja, a gente não pode simplesmente fazer ou dar uma falsa impressão para as pessoas, tem que mostrar para elas onde a gente quer chegar, onde a escola das pessoas tem que chegar, onde as crianças têm que estudar. É essa visão que a gente tem que ter, senão a gente vai correr atrás do rabo, né? Desculpa a palavra. Mas aqui, verdade. Né? É verdade, se você vai só correr atrás de uma solução. E isso aconteceu durante muitos anos, né? Hoje nós temos um grande problema, por exemplo, na educação. Vocês já noticiaram aqui, chove dentro de vez em quando uma escola, destelha uma escola. Eu acabei de reformar, está chovendo dentro de novo. Por quê? Porque as escolas foram construídas inicialmente pela prefeitura, aí daqui a pouco cresceu a turma, foi lá, a PP fez uma sala. Aí depois a empresa doou outra sala. Aí no outro lado a prefeitura fez mais uma sala. E aí foi crescendo as escolas, mas foi crescendo remendando. Ela não pensou em acessibilidade. Uma parte é com telha de francesa, outra telha chata, outra é fibrocimento, outra é de zinco, uma tem laje, outra não tem laje. Ou seja, foi se fazendo, que foi importante num determinado momento, mas foram se fazendo remendos. E hoje nós temos uma necessidade, por exemplo, de planejar escolas, e eu tenho dito isso onde eu vou, que eu digo, olha, meu sonho é derrubar essa escola. Aí o pessoal se assusta, calma, mas meu sonho é construir uma nova no lugar dela. Até porque isso precisa acontecer, para que a gente tenha uma estrutura decente para atender as nossas crianças. Então isso é planejamento. Prefeito, superar a diversidade virou uma marca de Blumenau desde a enchente de 1983, com o cidadão blumenauense. Mas virou marca de governo também, porque ultimamente os governos, principalmente aqui em Blumenau, vêm superando muitas adversidades. O senhor passou por isso, com pandemia, com um ataque inesperado a uma creche. Como se preparar? Como prever essas coisas, né? Mas hoje em dia, quando vai se pensar em gestão pública, já tem que ter um pontinho de interrogação nesse sentido? Cada um que senta na cadeira de prefeito precisa saber que ele tem sob sua responsabilidade vida de pessoas. Esse processo ele necessita gestão e necessita responsabilidade. Quando eu assumi o governo em abril de 2018, em maio teve a greve dos caminhoneiros. Todo mundo olha, por exemplo, para a greve dos caminhoneiros, isso é lá fora. Não, isso afeta a gente aqui. As pessoas talvez não saibam, mas naquele momento a gente teve que cuidar para que não faltasse produto químico para tratar a água que você bebe em casa. A gente teve que trabalhar para não faltar oxigênio nos hospitais. A gente teve que trabalhar para ter combustível para as ambulâncias, para o carro de bombeiro e para a polícia militar. A gente teve que fazer todo um planejamento, inclusive para poder continuar tratando o esgoto na cidade de Blumenau. Imagina se algo disso falha nessa engrenagem em uma semana, né? Em uma semana. Se algo disso falha na engrenagem, você não ia receber água em casa, alguém poderia ter um infarto e não ia ter atendimento, alguém poderia ir no hospital precisando de oxigênio e não ia ter. Então, uma série de coisas que precisam ser planejadas. Do mesmo jeito como a pandemia a gente enfrentou desafios, a gente enfrentou outras situações, mas isso requer também planejamento.
como agora essa questão da creche Bom Pastor. Nós, inclusive, vamos usar o mesmo modelo que a gente tem para planejar o enfrentamento de enchentes, o enfrentamento de deslizamento. Hoje nós temos, para essas duas coisas, plano de contingência, né? Para a greve de caminhoneiros nós temos plano de contingência. Nós temos plano de contingência para incêndio em hospitais, já fizemos simulado. Isso. Nós temos plano de contingência para incêndio em escolas, né? Nós temos plano de contingência para uma pandemia agora. Quem sentar na cadeira depois de mim vai ter um plano de contingência se tiver uma pandemia. Pelo menos tem uma bússola, uma orientação. E nós vamos trabalhar, já está pronto, e vamos instalar em cada uma das nossas escolas um plano de contingência para enfrentar efetivamente também situações como a gente viveu no Bom Pastor. Ou seja, é necessário ter cuidado e planejamento, é responsabilidade com a vida das pessoas. Para isso, você precisa ter equipe, né? Eu tenho uma equipe fantástica em todas as áreas, né, que nos ajuda a fazer esse planejamento. Que legado o senhor espera deixar como gestor do município? Eu acho que o meu legado é a entrega de serviços e ações em todas as áreas. Eu penso que o legado da participação da iniciativa privada em concessões e parcerias, o legado da resolutividade de uma série de problemas que a cidade tinha, né? Até o final do meu mandato a gente vai entregar ainda a rodoviária já concedida para a população. Agora nós entregamos lá a Praça Dr. Blumenau, que era um espaço deserto, uma concessão. Revitalizamos no fundo da Secretaria de Cultura um espaço que estava morto hoje, é a Praça das Rosas, está lá para a população poder usar. Entregamos agora uma parceria importante com a Praça da Estação Unifique, também a réplica da antiga estação de trem que tem ali do lado da prefeitura. Ou seja, o legado, ele também passa de um legado de participação da população, da iniciativa privada na gestão e no cuidado da cidade. Eu entendo que a gestão tem que se preocupar com saúde, tem que se preocupar com educação, com mobilidade, com assistência social, com esses serviços básicos que são fundamentais. E a gente precisa trabalhar para que a iniciativa privada assuma parte dessas ações e ajude a conduzir a cidade. Esse é o legado que a gente está construindo, entre tantos outros, aí na cidade de Blumenau, mas sobretudo o legado de cuidar de pessoas, Pontes, né? Alguém está me chamando já de Mário Pontes, né? Então faz parte, a gente tem uma visão muito clara que nós estamos cortados por rios e ribeirões. Se a gente não cruzar eles, a gente vai não consegue encurtar distâncias, né? Eu acho que a gente tem que ter o máximo de pontes. Eu tive a oportunidade, quando eu voltei de Paris, eu fui num prêmio que a gente recebeu, a prefeitura em 2018, eu fui para Paris. A cada 500, 700 metros, lá na região central de Paris, tinha uma ponte, e uma diferente da outra, né? Então eu podia andar para cá, tinha uma ponte, eu ia para lá, tinha uma ponte, um pouquinho para frente tinha outra ponte. Ou seja, um monte de ponte para encurtar distâncias. E eu disse, mas Blumenau tem 2 pontes só, ou 3, tudo longe uma da outra, então a gente tem que fazer mais pontes. Duplicamos a ponte Adolfo Conde, que agora duplicada chama Egonstein, vou reformar essa ponte até o final do governo. Duplicamos a ponte ali do lado, a desembargador Pedro Silva, tem agora ali a ponte Willy-Sievert, né? Não, Willy-Sievert não, esqueci o nome. É muito nome que eu acabei esquecendo também. Mas duplicamos, criamos uma ponte lá, fizemos a ponte do Mirelo lá no Garcia, vamos entregar nos próximos dias a ponte Anchieta também lá no Garcia, estamos construindo a ponte Santa Terezinha no Garcia, estamos duplicando e ampliando a ponte ali do lado da Rua Paraíba, vamos fazer uma ponte ali na Praça do Estudante. Vou projetar mais 2 outras pontes nessa região e vou deixar o projeto pronto para o governo. Estamos projetando a ponte lá do lado da ponte Irineu Bornhausen, na Rua Santa Catarina. Vamos criar ali na Rua Alfredo Ehring, vamos também deixar uma ponte projetada. Eu vou reformar a ponte Santa Catarina lá na entrada da cidade, perto do terminal da T. Vou fazer uma outra ponte ali na Rua São Valentim, já está em processo de licitação, reto ali, que vai cruzar quase lá na Uniaselv. Então, esse é o nosso jeito de fazer as coisas acontecerem e de entregar resultado para as pessoas. Então, entendo que nós temos um papel fundamental nesse processo enquanto gestores. O que está previsto para este sábado no aniversário da cidade?
Então, esse sábado, se o tempo nos ajudar, né, colaborar, eu vi hoje que a chuva quer participar da comemoração do aniversário da cidade. Me parece que nos últimos anos é isso, né? Na outubro do ano passado a chuva não quis participar, graças a Deus a gente teve todos os desfiles, mas esse ano a gente vai ter um desafio ali em relação ao aniversário da cidade. A gente vai acompanhar, né, a previsão do tempo, vai acompanhar par e passo cada situação e vai informar a comunidade. A priori, se o tempo ajudar, nós teremos às 8 horas da manhã ali no mausoléu, um momento importante que é a cerimônia de homenagem ao Dr. Blumenau, com a colocação de corbélia de flores por várias entidades da cidade, inclusive a própria prefeitura. Vamos ter às 9h30 o nosso tradicional desfile na Rua 15, e Blumenau gosta do desfile, né, Jorge? Gosta. Né? Então, nós temos desfile aí... Está no sangue. No sangue da nossa cidade. E agora começa a temporada, né? Aniversário da cidade, 7 de setembro, outubro, Natal, enfim, o desfile é o que a gente tem aí no DNA. Então, temos o desfile às 9h30. Às 3 horas da tarde nós temos o desfile lá na Vila Itopava, né? E às 4 horas da tarde nós vamos cortar a maior cuca do Brasil de 199 metros lá no Colégio Coronel Federsen, lá na Vila Itopava. Então, programação aí não falta para esse dia, né? Hoje nós inauguramos aí a nossa Secretaria da Inclusão da Pessoa com Deficiência, a sede própria dessa secretaria, também uma conquista maravilhosa aí para a nossa cidade. Enfim, uma série de ações importantes para transformar a realidade da cidade de Blumenau. Blumenau gosta de desfile de cuca, prefeito. Isso, é isso, por isso a gente tem que manter o recorde aqui em Blumenau, não dá para deixar não que dá para perder. Não dá para perder. Obrigado pela participação do senhor. Obrigado, Jorge. Se me permite, quero aqui parabenizar a cidade de Blumenau, parabenizar cada um de vocês que ajuda a construir essa bela, linda e maravilhosa Blumenau. Cada um que acorda cedo, que trabalha, que luta, ou aquele que está lá orando, dobrando os joelhos, pedindo a Deus para continuar abençoando a nossa cidade. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, e que Deus continue abençoando a cidade de Blumenau. Deus te abençoe, Jorge. Obrigado. Obrigado. E aqui nós fechamos a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Voltamos na segunda-feira. Até lá.